Amados, vamos orar agradecendo e vamos dividir após a oração. Uma oração de gratidão, tá bom? Então será de grande bênção para nós chegarmos aqui e louvarmos a Deus com a vida desse casamento. Deus e Pai, obrigado, Deus, por tudo que aconteceu até aqui, sua graça, sua maravilhosa graça derramada sobre nós. Ajuda-nos a enxergarmos a beleza da tua salvação e a vivermos com os olhos nela, ó Deus. Assim, agradecemos pelos louvores, pelos avisos, também por esse convite, ó Deus, tão especial à igreja, através do Etnã, da irmã Janaína. Louvamos ao Senhor pela vida deles, que o Senhor esteja guiando, ó Deus, até esse dia 15 de novembro. Assim nós oramos pedindo a sua direção para o tempo da palavra, aos professores nas classes, os alunos, pedimos a sua graça e direção. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixa eu só reforçar, alguns casamentos têm sido feitos a nível de presente, você traz um presente para o casal, mas esse aqui você vai trazer uma oferta em um envelopezinho, tá bem? Então, eles estarão viajando para a serra, eles vão morar lá. Qual é a serra, Etnã? Ibiapaba, né? É bom que vai ter um lugar para nós viajarmos, né, seu Chiquinho? Ir lá, quando pensa que não, bater na porta, Janaína, vem almoçar. Susto grande. Pois bem, gente, então você traz uma oferta para o casal, tá certo? Queria enfatizar isso, que ela falou aqui, Janaína, tão, né? Mas é isso, é uma oferta, tá bom? Para ajudarmos esse casal a eles comprarem os seus mantimentos. Então, é isso. Vamos dividir as classes. Então, obrigado. Os professores podem dirigir-se à sua classe. Janaína, tem um questionário. Samir, o questionário primeiro, né? Também hoje. Primeiro é o questionário primeiro. Graças a Deus pelo bom número de pessoas em nossa escola dominical, muito bem, pelo excelente número de pessoas. Nós vamos ao nosso estudo, estamos estudando sobre maturidade cristã, porém, hoje nós faremos uma revisão com um questionário, tá certo? Nós teremos um questionário bíblico baseado nos estudos que já foram feitos. Então, você vai prestar muita atenção e responder assim as perguntas. E nesses primeiros minutos aí, será então essa revisão com o questionário, tá bom? Então, espero que você participe. Vamos tirar os primeiros minutos para nós fazermos uma revisão daquilo que estamos estudando por meio de perguntas, tá bom? Por meio de perguntas. Então, não sei se é impressão minha, está saindo só desse lado aqui. Sai. Está saindo agora, né? Pensava que eu estava só um ouvido. Você tira um pouco do ganho, Antônio, para não ficar esse eco. Muito bem, irmão Luiz, você está me ouvindo aí? Nós vamos fazer um questionário agora, baseado nos nossos estudos sobre maturidade cristã. E esse grupo aqui, esse lado é um grupo, né? O nome desse grupo é Não Sei. O nome desse grupo aqui é Quase Sei, e esse aqui que tem o Adevaldo é Não Sei Nada. Não, que é isso, gente, né? Vamos responder aqui o nosso questionário. Samília, por favor. A primeira pergunta para a nossa revisão, baseada em nossos estudos, a Bíblia, essa é muito fácil, a Bíblia contém duas partes maiores. Quais são? Essa é muito fácil. Tem só esse lado. Se esse lado aqui responder, nós vamos queimar o bico, viu? Só esse lado de cá. Tem duas partes maiores. Quais são essas duas partes? Não tem mistério não, gente, viu? Quais são as duas partes maiores da Bíblia, as duas porções maiores? As duas partes maiores. O Diacir doido para me responder para ele, ó. Isso é simples, gente. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E de forma geral, Antigo e Novo. É as duas partes maiores. Aí depois vem as partes menores, que o Diacir estava justamente querendo saber, né? As duas partes, as partes menores, que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, tá bem?
E o Antigo Testamento com quantos livros? Isso, 39 livros, e o Novo com 27. A próxima pergunta, ainda baseado no primeiro estudo que fizemos, esse lado aqui, né? O lado da Dona Rosa e o seu João aqui. Qual capítulo da Bíblia descreve as Escrituras em cada versículo? Tem um capítulo da Bíblia que cada versículo fala da Bíblia. E eu falei sobre ele, e nós lemos até alguns versículos. Pastor, faz 500 anos isso. Faz não. Faz só alguns meses. Tem um capítulo na Bíblia que descreve a Bíblia. É muito interessante. Esse lado do meio, tá bom? É o meio. Qual é? Vocês querem pedir ajuda aos universitários? O capítulo tem 176 versículos. Muito bem, é o Salmo 119, cada versículo dele descreve a Bíblia, fala dos preceitos do Senhor, a lei do Senhor, com 176 versículos, e eu gosto muito do 96, que diz assim: tenho visto que toda perfeição no mundo tem o seu limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. E talvez você tenha até algum decorado, né? Salmo 119. Pode passar. Próxima pergunta. Esse lado aqui que o Clóvis e a Leane estão representando. Complete a expressão. Isso aqui foi do estudo, eu sempre dou ênfase nessas expressões. Complete a expressão: a palavra de Deus é a nossa regra de fé. E muito bem, irmã Leaci, salvou o grupo, muito bem. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta. Muito bem, gente, muito bem. Pode passar a próxima pergunta. Esse lado aqui, né? Complete a frase dita no estudo, com ênfase. Quando a Bíblia fala... Quando a Bíblia fala... Muito bem, gente. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Tá bem? É Deus falando. Pronto, quando a Bíblia está falando, estamos lendo ela, é Deus falando. Muito bem, muito bem. Esse lado agora. Quais foram as palavras de Jesus que nos assegura a vida eterna? Não é difícil. Quais foram as palavras de Jesus que nós vimos aqui em um estudo? Lá no livro de João... E Jesus nos assegura, nos dá convicção. E toda vez que eu iniciava o estudo da confiança da vida eterna, eu citava esse versículo. João 3,16. Tem outro que nos dá assim mais segurança ainda, que fala da propriedade. Que fala de que... Qual é? Não dá pista não, Leandro, senão vocês vão perder seus pontos, viu? Como é que você vai... Olha lá. Esse lado aqui, o meio. Não, lá em João. Jesus, ele disse, né? Foi o que Jesus disse. Eu trouxe nos estudos aqui com muita ênfase. Fala de propriedade. Vamos passar, viu? Pode passar? Cléver, vai dizer, Cléver? Muito bem, muito bem. Rapaz, devia... Muito bem, né? Eu lhes dou... vamos dizer juntos agora, para não esquecer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. É interessante, pessoal, que no grego, quando tem a negação, tem não e ninguém. E é interessante que no grego, quando tem essa expressão aqui, tem a negação de não, mas um não que depois pode se tornar sim, mas esse ninguém aqui, e nem nada, nem jamais, dá a ideia de que nunca será tirado, né? Nem nunca, jamais, tá bem? Os arrebatará da minha mão. Muito bem, esse lado aqui, vamos lá. Complete a frase dita no estudo. Sempre eu falo com ênfase. Vamos completar a frase. Pode ir lá, Samile.
Na salvação, Deus nos tira da lama. Muito bem, muito bem. Aí completando ainda, e na santificação Ele tira a lama de nós. Muito bem, gente. Pode passar, nota 10. Esse lado aqui, cite os termos da salvação. Essa eu acho que é a pergunta mais difícil. Caiu para esse grupo aqui. Cite os termos da salvação. E cada um cita um, né? Nós vimos aí pelo menos 4, eu citei outros, né? Nós vimos 5. Hã? Olha, a Samile não tem jeito não, gente. Samile, pode colocar a primeira, Samile. Você já pronto. O Jefferson já acertou a primeira, né? Qual é, Jefferson? Justificação. Muito bem. Para o Jefferson é sabido, mas... Justificação. E qual é a outra? Outro termo da salvação que nós vimos? Esse lado. Reconciliação. Segura aí, Samile. Segura aí, Samile. Qual o outro? Olha. Pronto. Segura aí. A Leane já ajudou o grupo ali, viu? Já ajudou. Redenção, muito bem. Isso. E pode passar, Samile, agora. Santificação, e teve outro, né? Que foi pode passar, Samile. A glorificação. Certo? Muito bem. Esses são os termos da salvação, mais alguns outros. Muito bem. Esse lado aqui, estamos já terminando a revisão, tá bom? Opa! Complete a frase. Vamos dizer juntos? Na justificação, Deus nos declara justos. Foi culpa da Samile não, gente, viu? Foi dela não, já estava juntos, né? Na justificação, o Senhor nos declara justos por causa de Cristo. Agora esse lado aqui que a Leane está doida para responder, já respondeu dos outros. Vamos lá. Complete. A santificação é A santificação, ela é Você lembra a ilustração? Muito bem, Leane, ela é um processo. A santificação, ela é um processo. Na justificação, nada de processo. Estamos ali, pecadores inúteis, declarados justos. Mas na santificação, o que é? É caminhar na fé. Muito bem, muito bem. Agora, a penúltima pergunta para esse grupo aqui. A redenção significa dizer que, muito bem, irmão de Assis, pode colocar, que ele nos libertou, tá bom? Cristo nos libertou. Redenção, escravidão, ele nos quebrou, né? Os grilhões, as correntes do pecado. E a última pergunta é uma pergunta geral, tá bom? Qual é o último estágio da vida cristã? Ele nos salvou, nos justificou e vai trabalhando a santificação por meio do processo, né, um processo progressivo, agora termina em um lugar. E onde? O último estágio da salvação, qual é? Muito bem, gente, é a glorificação. Ela começa na terra e ela termina na presença de Deus, onde vamos alcançar o que? A medida da estatura de Cristo. Amém? Vamos uma palavra breve de oração e assim daremos continuidade ao nosso estudo, tá bom? Sobre maturidade cristã. Aí pode acionar o outro. Deus e Pai, obrigado a Deus por essa pequena revisão, uma forma dinâmica de lembrarmos os nossos estudos. Ó Deus, e louvamos ao Senhor pela salvação em Cristo. Ela é presente, é já declarados justos por meio da fé em Cristo, mas ela também é um processo vivido a cada dia, a cada instante. E ela culmina, ó Pai, na glorificação. Então ajuda-nos, ó Deus, nesse processo a lutarmos, a vigiarmos o nosso coração, os nossos lábios, a nossa mente. Nos dá sabedoria, ó Deus, para vivermos para a Tua glória e para o Teu louvor.
Assim nós oramos, ó Deus, pela continuação desses estudos, onde aprenderemos sobre sermos melhores para o Senhor, maduros, nos aperfeiçoando no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. No ano de 1900... Obrigado, Samile. Obrigado. No ano de 1914 a 1918, no centro da Europa, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E em 1939 até 1945, aconteceu então a Segunda Guerra Mundial, mais próximo de nós, com grandes atrocidades praticadas por Hitler, onde nessa guerra só de judeus morreram 6 milhões, quase 7 milhões de judeus. Mas uma parte que a história não conta é que morreram mais nazistas, mais alemão do que judeus nessa guerra, e poucas pessoas sabem disso porque os livros não descrevem. Mas dizer que nessas guerras, sempre o termo que é usado é inimigo. Um torna-se inimigo do outro e muitas estratégias são usadas para destruir um ao outro. Entre essas, uma das táticas usadas pelos inimigos era de não matar o inimigo, mas sim balear. A pergunta é: por que essa estratégia? Essa estratégia era para tornar as pessoas, a guerra, mais prática, e muitos depois só vieram a descobrir com o tempo. Porque assim que tirava a vida de um na guerra, não se importava mais com esse, porque aquele ali já foi. Mas a partir do momento que tinha algum ferido, baleado, e algumas balas foram criadas justamente não para tirar logo a vida, mas para deixar ferido. 3 ou 4 pessoas iriam se importar com aquele ferido, e isso ia diminuir a quantidade de pessoas para guerrearem. Isso nos lembra muito a vida cristã. A vida cristã ela é assim também. Nós estamos numa guerra. E uma guerra que não envolve sangue, nem carne. É uma guerra espiritual. E o inimigo, o nosso inimigo, ele faz isso conosco. Ele está guerreando contra nós. E ele quer nos ver intertidos uns com os outros. Hoje nós veremos os inimigos do cristão ou os inimigos do crente, que faz parte de um dos discipulados que eu gosto de fazer com os nossos novos convertidos. Os inimigos do crente ou os inimigos da vida cristã. E nós veremos o primeiro inimigo, e talvez o mais conhecido por nós, que é o diabo, Satanás. Não que nós vamos estudar sobre ele, a passar aqui dias, mas para nós entendermos um pouco sobre essa guerra, sobre essa luta que nós temos constantemente contra os inimigos, e ele é o principal, nós precisamos entender como ele age, e o que ele faz, e até onde ele pode fazer. Um exemplo, eu já recebi uma pergunta de um crente, que me perguntou se Satanás, se os demônios podem incorporar no corpo de um crente. Eu já vi cristãos com medo: pastor, eu fiquei com medo de o demônio entrar no meu corpo. Essa era uma pergunta que a resposta ela é bem prática, mas alguns crentes têm medo ainda, né? É claro que nós temos medo, né, dos demônios quando eles se manifestam, e nós vimos isso há uns anos atrás aqui na vila, né? Algumas pessoas nunca tinham visto, e traz medo mesmo e susto. Mas como Satanás age? Nós vamos ver como ele age na vida do descrente e como ele age, até onde ele pode ir na vida do crente. E já como introdução, é interessante não é interessante, é terrível, que Satanás, na vida do crente, ele pode barrar o caminho. Lá em Atos nós temos essa expressão, que o apóstolo Paulo foi o quê?
foi barrado o caminho. Ele ia fazer uma tarefa evangelística e, de certa forma, Satanás o que? Impediu dele ir. Então, Satanás ele tem as suas atrocidades, tem a sua artimanha, e nós precisamos entender quem ele é. Vamos começar com João 8:44, por favor. Abra sua Bíblia comigo para João 8:44 e veremos aqui algumas descrições sobre esse inimigo, que é o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, Satanás, o diabo. João capítulo 8, versículo 44. João 8:44. Diz assim: Jesus estava repreendendo os fariseus, que era um grupo constantemente sendo usado por Satanás. Então veja o que o Senhor diz aqui a respeito dos fariseus, combatendo o erro deles, né? Diz assim: vós, agora note as qualidades, né, malignas de Satanás aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas aqui nós podemos ver um dos seus nomes, que é diabo. Podemos ver também que ele tem alguns filhos. O meu padrasto, sendo descrente, ele costuma dizer: o diabo tem os seus. E quem são esses? Não são os crentes, não, tá bem? Não são. São aqueles que estão no mundo, que ainda não conhecem a verdade. O Senhor disse: o vosso pai é o diabo, dizendo não para os crentes, mas para quem? Para os fariseus, os ímpios. E diz mais sobre ele: ele foi o quem? Homicida desde o começo. Desde que Abel morreu, desde que Caim tirou a sua vida, quem estava por trás disso? Satanás. Desde o primeiro pecado que entrou do mundo, quem estava por trás disso? Satanás, dizendo à mulher: será? Deus disse: não coma da árvore. E o que foi que ele disse? Será? A serpente sagaz, enganadora. E é isso que ela tem feito ainda. Jamais se firmou na verdade. Fala do que ele é próprio, a mentira, porque ele é o pai da mentira. Nesse versículo temos várias descrições aqui de Satanás e como ele atua no meio, no mundo. Então, em nós ele tem as suas limitações, mas para as pessoas do mundo, Satanás ele usa a boca do mundo, ele usa até de uma forma de assassinar outros. Satanás tem esse poder de dominar as pessoas como um fantoche. Você sabe o que é um fantoche? Sabe o que é um fantoche? É um boneco inanimado que ele cria vida a partir do momento que a pessoa começa a usar ele. Então, Satanás é assim que ele faz com as pessoas do mundo, usando eles. Mas talvez nesse exato momento você esteja lembrando de Pedro, quando Jesus disse assim a Pedro. O que foi que Jesus disse? Jesus disse que iria para a cruz e iria morrer. Então Pedro disse: Senhor, não diga isso. E o Senhor disse o que a Pedro? Arreda. E agora, como explicar esse versículo? Pastor, Pedro estava endemoniado. Jesus disse: eu vou para a cruz, Pedro. E o Senhor disse o quê? Jamais isso vai acontecer contigo, Senhor. E o Senhor disse o quê? Arreda, Satanás. E significa dizer que a cruz, irmãos, era plano divino. Não é que Pedro estava endemoniado, não significa dizer que Pedro estava com o demônio, significa dizer que aquela proposta que estava nos lábios de Pedro era a proposta de
Satanás de Jesus não ir para a cruz. Ele não queria que Cristo fosse para a cruz, Satanás, porque ele sabia que na cruz nós seríamos o quê? Declarados justos, justificados, reconciliados com Deus. Então, por isso, essa era a proposta de Satanás, que Cristo não fosse à cruz. E algumas pessoas acham, foi Satanás que matou. Foi Deus que entregou o seu Filho, nos deu, para nos dar a vida eterna. Tá bem? Então, Satanás, ele tem essas propriedades aí, na sua malignidade. Também, ele tem alguns nomes, e alguns desses nomes eu vou citar, não precisa abrir. Ele é chamado de o diabo, pai da mentira, conforme nós vimos aqui. Ele é chamado também de o tentador, que ele nos tenta, certo? Somos tentados pela nossa cobiça, Satanás, sabedor disso, ele nos tenta. Também ele é chamado de o maligno, está escrito lá em Mateus 13, ele é o maligno. Também, lá em Apocalipse, ele é chamado de acusador dos nossos irmãos. E essa tarefa de Satanás, pessoal, de nos acusar de dia e de noite, ela é exercida constantemente. Ela é exercida constantemente. Não vai dar tempo de lhe mostrar todos os detalhes, mas Satanás ainda chega diante de Deus, e talvez você esteja se perguntando, pastor, quer dizer que Satanás vai lá no céu, diante de Deus, para nos acusar? De dia e de noite, está lá em Apocalipse. Ele nos acusa de dia e de noite, ele é o acusador dos nossos irmãos. Não, significa dizer que existe um local específico, onde os anjos prestam conta, e nesse local vai também quem? Satanás, está lá em Jó. Ele chega diante de Deus para prestar contas e chega nos acusando. Tá bem? Então essa é a função de Satanás, nos acusar, está lá em Apocalipse 12, versículo 10, nos acusar de dia e de noite. Também ele é chamado de o príncipe deste mundo. É o príncipe deste mundo, só que com um P minúsculo. Ele é chamado também de o Deus deste século, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que quando você vai pregar o evangelho, vai ler ou falar para alguém, ou convidar para vir para o culto, estão cegos. A não ser que a graça de Deus tire a camada dos seus olhos para que eles possam enxergar a glória de Deus. Então, Satanás tem todas essas funções aqui, tanto age com os incrédulos, como ele vem até nós para tentar nos destruir. Também ele é chamado de o príncipe da potestade do ar. Satanás, irmãos, ele tem os seus, ele tem aqueles que estão à disposição dele. Uma vez que ele caiu do seu estado original, ele trouxe consigo uma terça parte dos anjos. E esses anjos caídos, onde eles estão? E a melhor pergunta, onde Satanás está? Onde ele atua? É no mundo, gente. É no mundo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos a ponto de eles acharem que Satanás está no inferno. Então as pessoas acham, olha, Satanás está no inferno. Ele nem chegou lá ainda. E tem até alguns cristãos que dizem que Jesus foi lá no inferno, tomou a chave do diabo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi essa loucura, que Satanás foi lá, tomou a chave do diabo, a chave do céu, né? E trouxe para ele. Eu não sei de onde foi que eles inventaram isso. Satanás, ele está aqui entre nós, atuando com os seus. E esse mundo invisível, ele está em outra dimensão. Porque nós estamos aqui, não conseguimos ver esse mundo invisível, e algumas passagens na Bíblia mostram que Deus, no estralar de dedos, abriu esse mundo invisível para algumas pessoas. E algumas pessoas na Bíblia conseguiram ver esse mundo invisível, tá certo?
clicando suas mãos, o Senhor permitiu que algumas pessoas pudessem enxergar esse mundo que está em outra dimensão, é o mundo invisível, que tanto os inimigos estão ao redor de nós, como também os anjos. Essa ideia de anjo da guarda, ela tem o seu lado correto, tá bem? Embora que algumas pessoas enfatizam com a mitologia, mas sim, o Senhor tem os seus também, tá certo? O Senhor tem os seus. Muito com ênfase no Antigo Testamento, que Israel tinha o seu guarda também, os anjos que protegem, então, a cidade de Israel. Então, tanto os inimigos de Deus têm a sua função, como os que estão ao lado de Deus também têm a sua função, só que ambas diferentes, guerreando um contra o outro. Vamos agora para 1 Tessalonicenses e vamos ver o que o inimigo, até onde ele pode chegar na vida dos cristãos, tá bom? Ele tem o seu limite dado por Deus, porque se fosse esse poder fosse dado de forma livre, ele nos destruiria. Satanás nos destruiria. Podemos ver tudo isso também em Jó, como Deus colocou o inimigo no limite na sua soberania, que ele poderia ir até aqui, mas a vida de Jó ele não poderia tirar. Mas o que ele esteve no domínio dele, ele destruiu. Agora em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, abra sua Bíblia comigo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 18. Veja aqui a passagem de Paulo, depois mostrado mais à frente, diz assim, vamos ler, capítulo 2, versículo 17 e 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. E o 18 diz assim, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Contudo, Satanás ele barrou o caminho. Agora a pergunta é, como foi que Satanás barrou o caminho? Paulo queria ter essa comunhão aí com os irmãos de Tessalônica, mas ele foi impelido, ele foi impedido de chegar até esses irmãos e se alegrar com eles e poder ensinar a eles, ele foi barrado. E de que forma ele foi barrado? Imagine aí, por favor. Coopere agora. Como Satanás pode barrar o caminho do crente? Uma enfermidade, imagina-se uma enfermidade. Satanás tem capacidade para isso? Enfermidade, tem. O que mais? Com ilusões, por meio de alguém, por meio de um incrédulo. Isso poderia ter acontecido e acontece até hoje. É incrível, irmãos, é incrível quando... Já vou lhe contar uma coisa assustadora, mas é incrível quando nós estamos trabalhando no evangelismo e convidamos pessoas para vir até aqui, para assistir a nossa programação, para ouvir das Escrituras. Satanás ele é sabedor disto. Como pessoas, acontece uma coisa e outra. É incrível. Note, as pessoas começam, pastor, eu não vou. Eu, quando estava próximo de ir, diz, olha, pastor, não veio, fulano me ligou. Não, fulano chegou aqui em casa. E às vezes até uma coisa comum. Não, fulano chegou aqui em casa, eu não posso ir mais. E a pessoa acha que foi uma coisa tão simples, mas ali já é quem? A atuação do inimigo, para que o incrédulo não venha ouvir o evangelho. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu fui convidado para ouvir, e para ir ao culto, e no momento um amigo chamava, para ir para um futebol, e isso e aquilo outro,
e a televisão, e coisa tal, isso aí são artimanhas que passam desapercebido por nós. Mas são formas, são meios que Satanás usa para o quê? Barrar, para que não venhamos ouvir o Evangelho. Ele também, além dessa capacidade que tem de barrar, ele tem a capacidade de arrancar a palavra de Deus das pessoas. Lá na parábola do semeador, diz que uma das sementes caiu aonde? Caiu no solo rochoso, caiu entre os espinhos, mas caiu também aonde? Diz que à beira do caminho. A expressão à beira do caminho ali, né? Ficou fácil. Aí veio as aves do céu e pum! E diz depois a explicação que ali foi quem? O inimigo que pegou a palavra, a semente, e o que? Arrebatou, tirou. Então ele tem essa capacidade de as pessoas estão ouvindo e ele está desviando a verdade do Evangelho. Outra capacidade do nosso inimigo, Satanás, o diabo, é que ele semeia entre nós o joio. E essa parte eu vou explicar bem, tá bom? Eu vou explicar bem para você. O inimigo tem a capacidade de semear o joio. Os filhos do maligno. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 30. A pergunta é, de onde vem o joio? Temos também o trigo, é claro, é uma referência ao povo de Deus, mas também há o joio. E ao falar disso, irmãos, do trigo e do joio, o Senhor não estava falando da igreja local, tá bem? Não entenda, o trigo e o joio é a igreja local, não. Quando o Senhor falou do trigo e do joio, ele estava falando do mundo inteiro, que há os filhos de quem? De Deus, os crentes, e há os filhos do maligno, porque eu já vi também alguns pregadores, né? Aqui dentro da igreja tem joio. Pois se tem que estar errado. Está errado, não é isso. A explicação não é essa. O Senhor estava falando de quem? Do mundo, que há os filhos de Deus, mas também há o quem? O joio no meio do povo de Deus. Possa ter do maligno, possa ter, mas não é pessoas que professaram sua fé, não são aqueles que declararam sua fé em Cristo. Não é referência a isso, tá bem? E é interessante, irmãos, que só sabe-se quando é o trigo e o joio, só sabe-se quando? No dia da colheita. Eu estive em Israel em 2022. Estive diante de pastos verdejantes de trigo. Alguns ali é bem bonito, lindo, incrível. E parando em frente àquele trigal, vê os pendãos. É muito belo aquilo ali. E aí, quando ele vai amadurecendo, ele vai o quê? Branquejando. O Senhor depois usou essa expressão, né? Veja os campos como branquejam, se preparando para a ceifa. Só que naquela época, quando Jesus falou, era uma época que estava verde e os discípulos ficaram sem entender. Porque Jesus não estava falando do trigo, mas das vidas. Olha só como eles estão branquejando e os discípulos sem entender. Então, quando eles começam a ficar maduros, pronto para a colheita, vão ficando branquinhos. E aí, no momento da colheita, isso é mostrado lá na parábola do semeador, como saber, como distinguir? Não dá para distinguir. A não ser quando chega a colheita, porque o trigo, um pendão, ele quebra o olho dele, se inclina. E o trigo não se inclina, ele permanece erguido. Aí, quem trabalha com isso sabe muito bem. Olhando, agora eu estou percebendo. Aqui chegou a colheita. E um tem fruto, sementes, e o outro não tem. Tá certo? Então, Satanás ele tem essa capacidade de, no meio do povo de Deus, ele semear os seus inimigos. E o nosso tempo está encerrando. E eu quero encerrar o nosso tempo, que foi um tempo menor devido ao nosso questionário, falando de uma das estratégias do inimigo. Vamos ler 1 Pedro 5,18 juntos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
andam em derredor como leão, rugindo e procurando a quem. Na nossa versão diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, né, vosso inimigo, ele anda em derredor, como leão, procurando alguém para devorar. Ele nos quer devorar-nos. Uma das táticas usadas em guerras, na Primeira Guerra Mundial, era chamada de a cortina de fumaça. Você já ouviu falar da cortina de fumaça? Ela era usada tanto na aviação, como também guerras marítimas, como também em terra. E era um avião que seguia com grande massa de fumaça em certa altura, para que então derramasse essa fumaça e tornasse uma cortina, literalmente, de fumaça, para que os inimigos não estivessem vendo o próximo ataque. Então era uma tática de inibir, de deixar cego então os seus inimigos. Essa cortina de fumaça era usada também em terra. Quando você vê aquela fumaça, ainda hoje os policiais usam essa tática para inibir as pessoas, para que elas não vejam e saiam então, e tem até a toxina também que é usada nessa fumaça. Então é uma tática dos inimigos para, de certa forma, atrapalhar a vida do outro. E essa cortina de fumaça, eu quero lhe dizer que ela acontece não somente na guerra. Só para você abrir os seus olhos, isso acontece também no futebol, quando o Ronaldinho, não lembro essa Copa, se foi a 2002, né? Ele fez aquela coisa no cabelo dele. Aquilo ali foi uma espécie, foi uma estratégia muito parecida com a cortina de fumaça, porque os inimigos, né, os rivais, os países que jogavam contra a seleção brasileira, ficaram o quê? Obcecados e olhando para este homem aqui. Então essa foi uma estratégia. É como uma espécie de cortina de fumaça. Mas essa cortina de fumaça não está somente aqui. Ela está também aonde? Na política. Só para abrir o seu olho para você ver como é sagaz o inimigo. Toda vez que na política acontece um escândalo, por trás desse escândalo tem outra coisa pior. Você lembra, há alguns poucos dias, que houve a ideia da camisa da seleção brasileira ser o quê? Vermelha? E os tolos, tudo brigando. Nunca isso ia acontecer, gente. Isso é lei, isso está registrado na federação. Nunca isso ia acontecer. Mas os bobos, os jornalistas e os tolos brigando por camisa vermelha. Mas enquanto isso, milhões eram tirados do nosso INSS. Milhões. E vamos prender não sei quem, vamos prender Bolsonaro e vamos para não sei onde. O povo, cortina de fumaça, para outras coisas acontecerem. Mas nós não estamos falando sobre futebol nem política. Nós estamos falando de Satanás. Ele é quem faz isso entre nós. Ele não pode nos atingir, mas ele faz o quê? Cortina de fumaça. Satanás usa outros meios para ficarmos ali olhando entre os outros e ele o quê? Agindo. Então nós, como crentes em Cristo, temos um inimigo que não é contra carne nem sangue, mas é o quê? Invisível. Por isso que ele é tão perigoso, tão atroz. Tenhamos cuidado. Diabo, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. A fé vai vencer, então, o nosso inimigo. Amém? Vamos orar, meus amados. Baixe a sua cabeça. Vamos pedir a direção do Senhor, que Ele nos livre das garras do maligno. Ele tem certo nível de capacidade. Então, que Deus nos ajude, que Ele não venha a nos destruir, moralmente falando, porque espiritualmente Ele não pode. Oremos. Deus e Pai, nos dê sabedoria
graça lá do alto, forças, ó Pai, para vencermos os inimigos da fé. Hoje nós vimos um inimigo e as suas artimanhas e como devemos vencê-lo. Nós temos toda a capacidade dada pelo Senhor na sua palavra de resistir firmes na fé contra o inimigo nosso e de Deus. Nos ajuda, Deus, a lutarmos essa vida cristã preparados com a sua palavra, munidos, forjados, equipados com os armamentos celestiais. Nos ajuda, Deus, a sermos vigilantes, cada um de nós, homens, mulheres, jovens. Ajuda-nos, ó Deus, e nos livra deste inimigo. Nos livra de cairmos em tentação. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?